quais são as principais etapas necessárias para a obtenção de um medicamento, principalmente a partir de uma planta medicinal? Você sabe? Gostaria de saber? Você sabe como que a gente faz para lançar um medicamento novo, para criar um fármaco inédito, uma molécula nova e, consequentemente, ter um medicamento novo no mercado? Você quer saber? Então vem que esse vídeo é para você. Eu vou resumir aqui para vocês as principais etapas que a indústria farmacêutica faz para a obtenção de um fármaco novo, a partir de fontes naturais, no caso aqui, as plantas medicinais. E fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou deixar uma dica para você que é estudante de química farmacêutica. Ou para você que quer começar a estudar química farmacêutica também, tá? Então, não esquece, fica até o final do vídeo, que no finalzinho do vídeo vai ter uma dica para você que quer aprender mais sobre química farmacêutica, já que o nosso vídeo de hoje é um pouquinho ou bastante, de química farmacêutica. Então vamos lá? Então, aqui está bem resumido quais são as principais etapas para a gente obter princípio ativos medicinais, de plantas medicinais, para desenvolvimento de novos fármacos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é seleção da planta medicinal. E essa seleção da planta medicinal, qual planta medicinal que eu vou escolher? Normalmente, ela é feita a partir de uma abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida. Essa abordagem, não existe só essa abordagem não, tá? Mas essa é a principal. O que é essa abordagem etnofarmacológica, também chamada de etnodirigida? É quando você usa conhecimento popular de comunidades indígenas, ribeirinhas, tradicionais, conhecimento popular tradicional. Então imagine que certa comunidade utiliza determinada planta medicinal para tratar uma enfermidade. Vamos supor que ela usa determinada planta para tratar uma inflamação. Aí o que os pesquisadores fazem da indústria farmacêutica? Pegam essa planta e vai testar essa planta para ver se ela realmente tem ação anti-inflamatória ou não. Então, você começa escolhendo a planta que alguém já usa aquela planta para tratar determinada enfermidade, tá? Então, primeira seleção da planta. Normalmente você vai escolher aquela planta que já é utilizada tradicionalmente, tá? Depois você vai obter extratos, você vai isolar os ativos presentes naquela planta medicinal, tá? Na planta medicinal a gente vai ter vários ativos, então você vai isolar os ativos daquela planta medicinal. E, isolando os ativos, a gente vai fazer testes biológicos, então a gente vai obter extratos, e depois você vai isolar, e em seguida você vai fazer testes biológicos para ver se aqueles ativos ali presentes, se algum daqueles ativos realmente tem alguma ação farmacológica, tem alguma ação biológica no organismo. Será que realmente tem ação anti-inflamatória? Ou será que tem ação analgésica? Ou antitumoral? Né? Então, são feitos testes. Então, repare, escolhe a planta, normalmente a partir do conhecimento popular. Depois você faz extratos, isola os ativos, faz os testes biológicos, fez os testes, verificou que um desses ativos aí isolados realmente tem indícios que tem atividade anti-inflamatória, por exemplo. Parece que tem? Beleza, agora você isolou, você viu que tinha atividade anti-inflamatória, ou tem indícios que tem atividade anti-inflamatória, agora você vai fazer a elucidação estrutural. Você vai identificar como é a estrutura química daquele composto ativo. Como que ela é? Lembra da química orgânica? Né? A maioria desses compostos são elementos orgânicos. Carbono, né? Tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, provavelmente também, muitas vezes tem, entre outros átomos, né? Mas principalmente carbono, que é a química orgânica. Por isso que é importante você, quem estuda farmácia, estudar química orgânica. Tá? A química orgânica vai ser útil para a química farmacêutica e outras matérias naturalmente, mas principalmente para a química farmacêutica também. Né? A química farmacêutica, que trata dessa área, vai juntar os conhecimentos da química orgânica e da farmacologia. Tá? E até um pouquinho da química analítica também, mas principalmente química orgânica e farmacologia. A química farmacêutica ou química medicinal é a junção desses dois conhecimentos. Mas enfim, então você faz a elucidação estrutural, você descobre como é a estrutura química daquele composto isolado. Depois que você determinou como é a estrutura química daquele composto isolado, você agora promove a identificação da estrutura-atividade e modificação estrutural ou síntese de análogos e em seguida a realização de testes biológicos. Professor, esse quinto aí eu fiquei meio confuso. Então vamos entender melhor o que é esse quinto aí? Então, nessa última etapa, recapitulando, escolhe a planta, normalmente a partir de conhecimento popular. Obtém extratos, você vai isolar, vai retirar os ativos presentes naquela planta. Isola os ativos e faz os testes biológicos para verificar se aqueles ativos isolados realmente têm indícios de ter alguma ação biológica, farmacológica. Tem? Beleza. Agora a gente promove, tenta elucidar, determinar como que é a estrutura química desse ativo isolado. Determinou a estrutura química? Depois que você determina a estrutura química, a gente vai determinar, daquela estrutura química, daquele ativo isolado, qual é a parte daquela estrutura química, qual é a parte que é responsável pelo efeito biológico, qual é a parte daquela estrutura química que encaixa no receptor
no nosso organismo e desencadeia aquele efeito biológico. Aquela parte daquela estrutura que é responsável pelo efeito biológico, não sei se você lembra da farmacologia, mas na farmacologia a gente tem, né, o efeito chave-fechadura. Lembra? Então, uma parte específica da estrutura química, tudo é estrutura química, tá? Tudo é químico. Tá? A gente fala às vezes, o nome das coisas, mas é tudo uma estrutura química. Então, aquela estrutura química daquele ativo isolado, uma parte daquela estrutura vai encaixar no receptor biológico. E quando encaixa perfeitamente em determinado receptor biológico, vai desencadear um efeito biológico no nosso organismo. E vai gerar, por exemplo, um efeito anti-inflamatório, tá? Ou analgésico, e por aí vai. Então, é importante descobrir, naquela estrutura química, qual parte que é responsável, mas quando isso aqui é a estrutura química, qual parte dessa estrutura química é responsável pelo efeito biológico. A parte, fazendo o teste lá, a gente verificou que a parte responsável pelo efeito biológico, achando que é essa parte aqui. Essa parte aqui, que é responsável pelo efeito biológico, pelo efeito farmacológico no organismo do ser vivo, do animal, a gente fala que é o grupamento ou grupo farmacofórico. Então, esse grupamento aqui, aquela parte que é o grupamento farmacofórico, ela tem que ser preservada na estrutura química original. Por quê? A partir daquela estrutura química original, eu vou fazer modificações na estrutura química original para poder criar uma estrutura nova, para você ter um fármaco novo. Por que eu vou fazer alterações, professor? Porque a gente quer pensa que a indústria farmacêutica quer criar um medicamento, quer lançar um medicamento no mercado. E aquela estrutura química que você isolou da planta medicinal, você viu lá que ela tem um efeito biológico e ela é anti-inflamatória, beleza. Mas muitas vezes ela tem uma ação anti-inflamatória, só que demora um tempo para ser absorvida, ou tem uma absorção ruim, ou ela tem um efeito adverso ruim. Então o que a indústria farmacêutica faz? Depois que isola aquele ativo e encontra, sabe a estrutura química e descobre qual é a parte farmacofórica, qual é a parte responsável pelo efeito biológico do organismo, ela vai fazer alterações na estrutura química original, preservando o grupamento farmacofórico, ela faz alterações, para quê? Para você otimizar aquela estrutura. Então ela faz modificações moleculares. Então você identifica o grupamento farmacofórico, depois você faz modificações moleculares para você criar o quê? Compostos mais análogos, mais eficazes e seguros. Então, ele vai ter então você vai criar análogos, novos produtos a partir daquela estrutura original, que é mais potente, que tem menos efeito adverso, que tem melhor absorção. Então, a ideia é essa. E quando você cria essa nova estrutura, essa nova molécula, e ela manteve o grupamento farmacofórico, mas tirou aquela parte que era responsável pelo efeito adverso e melhorou a absorção, por exemplo, você cria uma molécula nova. Criando uma molécula nova, você pode o quê? Patentear. É claro, né, que você só vai patentear depois de passar por ensaios de segurança e eficácia, de confirmação da segurança e eficácia daquela molécula, tá? Mas, que modificações moleculares você pode fazer? São várias. A gente tem aqui ilustrado, né, que você pode fazer simplificação molecular. O que é isso? Lembrando que você vai fazer essas modificações moleculares sempre preservando o grupamento farmacofórico, que é aquela parte da estrutura responsável pelo efeito biológico, tá? Mas você pode fazer simplificação molecular, que é tornar aquela molécula, que às vezes é complexa, mais simples. Então você vai tirando algumas estruturas que você vendo que vai ver por tentativa e erro, que pode tirar que não vai fazer diferença. Então é simplificação molecular. Ou adição molecular, em vez de você tirar, você vai agregar, vai colocar mais carbono, vai colocar uma hidroxila. E tudo isso tem uma razão. Você põe mais carbono para tornar ela mais lipofílica, mas tem que ter cuidado, porque ela não pode ficar grande demais, senão vai ter dificuldade de absorção. Você vai colocar mais hidroxila, OH, para tornar ela mais hidrossolúvel. Tá? Tudo isso nos testes, para ver quais são as modificações que ficam melhores. Hibridização molecular, você vai pegar aquela molécula que você extraiu e juntar com outra, tá? Gerando um composto diferente. Bioisosterismo, você vai trocar certos grupamentos daquela molécula original por outros grupamentos que têm características fisicoquímicas semelhantes. Então, quando você troca uma estrutura por outra, você está criando uma molécula nova. Ou então, você pode fazer latenciação. O que é latenciação? Você transforma aquela molécula original em um profármaco. O que é isso? Você faz com que você pode transformar ela em um éster, por exemplo, fazendo com... Tá vendo a importância química orgânica? O que é um éster? Né? Então, você pode transformar ela, por exemplo, em um éster, e ela só vai ter ação farmacológica depois que ela for metabolizada no organismo, tá? Isso, de repente, pode facilitar a absorção dela. Enfim, são diversos tipos de modificações moleculares que a indústria farmacêutica vai fazer, os pesquisadores vão fazer, e depois é feito testes para ver se aquelas modificações moleculares vão trazer um resultado positivo, tá? Às vezes pode trazer um resultado positivo, às vezes não. Então, depois que você faz essas modificações moleculares, você faz uma avaliação farmacocinética e farmacodinâmica. Na avaliação farmacocinética, você vai avaliar a absorção, distribuição, metabolização e excreção daquela molécula nova que você criou, a partir daquela molécula original que você extraiu da planta medicinal. E na farmacodinâmica, você vai avaliar o efeito biológico no organismo. Será que aquelas modificações moleculares
alteraram ou atrapalharam o efeito no organismo? Será? Então você faz esses testes e vai gerar diferentes modificações moleculares e faz diferentes testes para avaliar a questão farmacocinética, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Tem boa absorção? Tem boa distribuição no organismo? Tem boa metabolização? Vai gerar algum metabólito tóxico? Não pode, né? Então você não quer criar um metabólito tóxico. Ela consegue ser eliminada facilmente do organismo depois que faz seu efeito biológico? Tá? Tudo isso tem que ser avaliado. O tempo, o efeito biológico no organismo. Será que foi positivo? Será que fez efeito? Não fez efeito? Foi mais potente? Menos potente? Essa modificação molecular? Tudo isso é avaliado. Isso pode gerar o quê? Essas diferentes modificações moleculares podem gerar análogos, produtos indesejados e otimizados. Indesejado é aquilo que gerou um resultado negativo. Você fez testes, mas gerou um produto negativo. Infelizmente, porque um medicamento para ser lançado no mercado demora muito tempo? Porque são vários testes realizados e nem toda alteração que você faz, nem toda modificação molecular que você faz, gera um resultado positivo. Na maioria das vezes, gera um resultado negativo. Tá? Vai gerar tempo, muito tempo envolvido, muito dinheiro envolvido, muitos testes envolvidos. Por isso que o medicamento tem um preço caro quando é lançado. Porque quando você consegue, que é esse produto análogo otimizado aí, você tenta naquele produto que você lançou, que você conseguiu, recuperar o dinheiro que você investiu na pesquisa. Às vezes vai demorar 10, 15 anos para com tentativa e erro, com muito erro, para conseguir um acerto lá no final. Tá? Então por isso que o medicamento às vezes é caro, porque a pesquisa envolvida é cara, envolve vários profissionais. Chegou a um fármaco novo aí, que teve sua molécula modificada do original e parece ter um resultado positivo, aí você faz ensaios pré-clínicos. Ensaios pré-clínicos são aqueles testes que não são feitos em humanos, são aqueles testes feitos principalmente em animais, ou simulações com a estrutura alterada em computador, análise in vitro. Deu tudo certo nos ensaios pré-clínicos, aí você começa os ensaios clínicos. São aqueles ensaios feitos em humanos, tá? São em 4 fases. Dando tudo certo, aí esse medicamento é lançado no mercado. Patenteado e lançado no mercado. Mas lembre-se, mesmo depois que ele é lançado no mercado, ele ainda continua a ser monitorado, tanto pela vigilância sanitária, como pela própria indústria farmacêutica e pelos outros profissionais de saúde também, né? Que é a farmacovigilância. A gente tem inclusive vídeo aqui no canal que fala sobre a farmacovigilância, tá? Quer saber o que é isso? Vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo sobre farmacovigilância. Depois dá uma olhada, principalmente se você é profissional da área de saúde. É muito importante você saber realizar essa farmacovigilância. Mas, para o medicamento então ser finalmente lançado no mercado, é preciso que esses diversos testes aí garantam que esse medicamento tem segurança, eficácia e qualidade. Lembra? Todo medicamento tem esses 3. Segurança, eficácia e qualidade. Pode ter 2 só? Não. 1 só? Muito menos. Tem que ter 3. Segurança, eficácia e qualidade. Tá? Então, de modo bem resumido, são essas etapas necessárias para você criar um medicamento. Tá? A partir de uma planta medicinal. Mas quem sou eu? Deixa eu me apresentar rapidamente. Fica até o final do vídeo, que eu vou deixar uma dica para vocês sobre química farmacêutica. Tá? Eu sou o professor Verano, é um prazer estar aqui com vocês. Sou farmacêutico, sou licenciado em química, sou especialista em manipulação farmacêutica, sou habilitado em homeopatia e mestre em saúde coletiva. E sou autor de alguns cursos online, como esse aqui nesse QR Code, esse cálculo de medicamentos, essa transformação de soluções, mas tem outros cursos também, tá? Vê nesse QR Code, ou no link do primeiro comentário fixado. E para quem se interessa pela manipulação farmacêutica, tem um e-book chamado Introdução à Farmácia e Manipulação. Link primeiro comentário fixado. Ele está na Amazon e está na Hotmart, tá? Para você que quer começar a entrar na farmácia e manipulação, ou você que quer se atualizar, pega o nosso e-book. Tem conceitos, fala sobre legislação e tem fórmulas também, tá? De medicamentos e cosméticos. Dá uma olhada lá, tenho certeza que vai ser interessante para vocês. E não deixa de se inscrever no nosso canal, vídeo toda semana sobre o universo farmacêutico, tá? E me segue lá no Instagram também, onde eu falo sempre sobre o universo farmacêutico. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de compartilhar com os colegas. E você já sabia, já tinha ideia de como era feito um medicamento a partir das plantas medicinais? Escreve aqui nos comentários. Já sabia, professor. Ou, você está estudando química farmacêutica? Escreve aqui nos comentários. Professor, eu já estudei química farmacêutica. Professor, vou começar a estudar química farmacêutica no período que vem. Escreve aqui nos comentários para eu saber. Esse vídeo aqui é apenas uma introdução, um resumo ao assunto. E não esquece, vou deixar já uma dica para vocês sobre química farmacêutica. Mas se você está assistindo nosso vídeo aqui, está no nosso canal, assim que acabar esse vídeo, assiste mais 2 vídeos no nosso canal, pelo menos. Esse aqui vou deixar link no primeiro comentário fixado sobre farmacologia. Você gostaria de ter um PDF equivalente a um livro de farmacologia? Saiba mais nesse vídeo, link no primeiro comentário fixado, tá? O nome desse vídeo aí é Farmacologia de Graça, descubra onde baixar. Vou deixar o link aqui embaixo. E temos esse outro vídeo aí, mais específico sobre diclofenaco de sódio e potássio. Será que tem diferença em relação a aumentar a pressão? Quer saber?
assiste esse vídeo aí, depois que assistir nosso vídeo aqui. Combinado? Link no primeiro comentário fixado. Além desses 2 vídeos, a gente tem inúmeros outros. Tenho certeza que vai ser interessante para vocês que tratam do universo farmacêutico. Beleza? E aqui, como eu tinha falado, estão as dicas sobre química farmacêutica. Se você está estudando química farmacêutica ou vai estudar química farmacêutica, recomendo algum desses livros. O melhor que eu considero, sendo honesto com vocês, esse livro aí de Química Medicinal, As Bases Moleculares da Ação dos Fármacos. Eu considero ele o melhor livro de química farmacêutica que eu já li, um dos melhores. Tá? E ele é escrito por professores brasileiros. O professor Barreiro, Eliezer Barreiro, é professor lá da FRJ. Tá? Recomendo ele fortemente. Se você for comprar ele, se possível, compre por esse link ou por esse QR Code, que é lá na Amazon, e o nosso canal consegue uma pequena comissão sem alterar o valor para vocês. Ele tem um valor um pouquinho diferenciado, tá? Eu vou ser honesto com vocês, ele é um pouco caro. Mas se você tiver condições, recomendo fortemente você adquirir. Mas se você não tiver condições e estiver estudando, ele muito provavelmente vai ter na biblioteca da sua faculdade, na biblioteca física ou virtual, tá? Então, quando você estiver estudando química farmacêutica, se você não tiver condições de comprar, procura ele na sua biblioteca, na biblioteca da sua faculdade, tanto na biblioteca física e também, se estiver a biblioteca virtual na sua faculdade, provavelmente vai ter ele também. Então, se você quer o melhor livro, que eu considero, um dos melhores, se não o melhor livro, e é um livro brasileiro, né? É em português, mas eu quero dizer que é um livro feito por autores brasileiros. O melhor livro, um dos melhores livros sobre química farmacêutica, eu considero esse aí, Química Medicinal, As Bases Moleculares da Ação dos Fármacos. Vai começar a estudar química farmacêutica ou precisa reforçar com os conceitos? Esse aí é um dos melhores, se não o melhor. Se for comprar, use o nosso link da Amazon ou pelo QR Code. Combinado? Você vai conseguir comprar na Amazon e ajuda o canal ainda e não tem um preço alterado para você. Um outro livro um pouco mais acessível em termos de preço, esse outro aí, Química Medicinal Avançada. Esse, inclusive, até eu tenho ele aqui, tá? Ele já é um livro um pouco mais fino, mas é um livro bem bacana também, é um livro mais resumido, mas tem os principais conceitos sobre química farmacêutica, tá? Química Medicinal, As Bases Moleculares da Ação dos Fármacos, é um livro já bem mais robusto. Por isso que tem um preço até um pouco mais diferenciado. Mas como eu falei, se você não tiver como comprar, ou ver na biblioteca da sua faculdade, muito provavelmente vai ter. Mas se você já tiver condições, se você quiser um livro de química farmacêutica um pouco mais em conta, ou bem mais em conta, esse livro Química Medicinal Avançada é bem interessante. E não deixa de ser também algo um pouco mais resumido, mas sem perder sua qualidade. Você consegue adquirir ele por um preço bem mais acessível e está disponível na Amazon. Você pode conseguir ele por esse link, que eu indico aqui, que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, ou por esse QR Code, tá? Como eu falei, é um livro um pouco mais direto, mas é um livro bem bacana também, interessante para você estudar, tá? Estudar, ou vai fazer um concurso, tá com um pouco mais de pressa, esse livro aqui é mais interessante. Se você quer um livro mais robusto, o Química Medicinal, As Bases Moleculares, é minha escolha para vocês, tá? Se não tiver condições de comprar nenhum nem outro, procure na biblioteca física ou virtual da sua faculdade, que muito provavelmente vai ter um dos dois, ou quem sabe os dois. Combinado? Turma, muito obrigado pela atenção, vídeo toda semana, hein? Saúde e paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, hein? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.